Vós que temais o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos peregrinos, sejam todos bem-vindos para a nossa celebração eucarística. E hoje celebramos a memória de São Barnabé, apóstolo. Saudemos também a todos vós que rezam conosco através dos meios de comunicação social, de modo particular, os idosos e os doentes. Com confiança no Senhor, que sempre está pronto a nos perdoar, reconhecemos, então, os nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mandastes escolher São Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, para levar aos pagãos a mensagem da salvação, fazei que o Evangelho de Cristo, de que ele foi apóstolo corajoso, continue a ser anunciado fielmente em palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia.
Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão Colasso do tetrarca Herodes, e Saulo. Estando eles a celebrar o culto e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Diante dos povos, manifestou Deus a salvação. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos,
dos povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Recebeste de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, hoje, ao celebrarmos a memória de São Barnabé, grande homem de Deus, no qual a própria Sagrada Escritura dá testemunho dele como um homem fervoroso na fé, homem bom e cheio do Espírito Santo, vemos no Evangelho um tema muito importante para os discípulos de Jesus, a missionariedade. Sermos missionários do anúncio do Reino de Deus. Jesus vai dizer aos seus apóstolos como deve ser aquele que é enviado por ele para anunciar a boa nova do Reino de Deus. Não se pode anunciar o Reino de Deus aquele que é apegado aos bens deste mundo. Não se pode anunciar o Reino de Deus pelo mundo afora aqueles que não conseguem se libertar das coisas passageiras. Por isso, Jesus envia os seus discípulos dizendo o que é fundamental para poder as pessoas saberem que o reino de Deus já está acontecendo. Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. E os envia com as mesmas atitudes, as mesmas ações que Jesus realizava. Curar os enfermos, sarar os leprosos. E depois, é claro, com tudo isto, Jesus ainda, para além de dizer da missão que eles devem fazer, é justamente assemelhar-se a Jesus, ser livres. Livres em Deus, para que nada os atrapalhe pelo caminho, para que possam anunciar com dignidade e presteza o Evangelho do Reino de Deus. Diante da nossa fé, diante daquilo que nós somos convidados a viver, está aqui também esse ponto importante. Não levar nada que atrapalhe pelo caminho. O que poderia atrapalhar na nossa vida, no cotidiano, para anunciar o reino de Deus? Muitas vezes pode não ser aquilo que está aqui mencionado, mas também pode ser a timidez, pode ser o medo, pode ser a insegurança e tantas outras coisas que também podem atrapalhar de que nós possamos anunciar o reino de Deus também. No entanto, não se pode faltar a fé, não se pode faltar a confiança na providência de Deus. Porque mesmo o texto vai dizer que quem confia não lhe falta nada, porque o trabalhador merece o seu sustento.
Dai de graça porque recebemos de graça. Isto é fundamental para nós. Temos a consciência de oferecer aos outros de graça e a Deus, porque nós também recebemos de graça. São Barnabé, do qual hoje fazemos esta memória, não foi um apóstolo daqueles que caminhou com Jesus enquanto estava nesse mundo. No entanto, a sua disposição, a sua forma de poder a desapegar-se daquilo que tinha, porque diz também nos Atos dos Apóstolos que ele vendeu aquilo que tinha, deu aos apóstolos e se colocou totalmente à disposição para também anunciar o Evangelho da salvação. Barnabé teve um papel muito importante na igreja primitiva, de modo particular em relação a São Paulo, porque logo no início da conversão de Paulo e tantas outras conversões, ele foi a Antioquia e acabou por ser um anjo para Saulo, e assim apresentá-lo e conduzi-lo junto aos apóstolos, para dar testemunho de que ele realmente havia mudado. Não era mais aquele homem perseguidor e mau, mas alguém que foi alcançado pela graça de Deus em Jesus, que o libertou e lhe tornou agora um homem novo. É isso que São Paulo tem anunciado, para que nós, nos encontrando com Jesus, possamos também nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, Barnabé tem esse papel importante, de ser aquele que, junto com Saulo, que depois tornou-se ser Paulo, aprendeu, estudou, conduziu e, ao mesmo tempo, é aqui apresentado na nossa liturgia de hoje, que estava em oração junto com outros apóstolos, profetas, e foi escolhido, juntamente com Paulo, para ir fazer uma missão, que acabou, claro, sendo uma missão para o resto da sua vida. O Espírito Santo, aquele que conduz a igreja, vemos aqui que conseguem discernir a voz do Espírito através do momento de oração e também do jejum. Estavam em oração e em jejum quando ouviram a voz do Espírito para serem separados e depois de receber a imposição das mãos, foram enviados para anunciar a boa nova do reino de Deus. O que estas passagens de hoje têm a dizer para nós? O que a vida de um homem como Barnabé tem a dizer para nós nos dias de hoje, onde muitos não conseguem dar um passo, muitas vezes, para ser testemunho de Jesus no reino de Deus, por vergonha, por medo, ou mesmo porque não tem coragem de deixar a sua vida medíocre, muitas vezes apegada a si mesmo e apegada, aos bens materiais. São tantos aqueles que disseram não, justamente porque não são capazes de poder também renunciar a algo, ou mesmo tudo, por causa de Jesus. O exemplo de Barnabé é o exemplo justamente daquele, como tantos outros, que foram capazes de também deixar tudo para poder se colocar à disposição do Espírito Santo e deixar ser conduzido para anunciar o reino de Deus. As qualidades que nós ouvimos em Barnabé são as qualidades que são esperadas por cada cristão. Diz que Barnabé era um homem bondoso, de fé e cheio do Espírito Santo, e que ficava feliz com tudo aquilo que ouvia dizer quando as pessoas acolhiam o Evangelho e aquilo que era transformado, na vida nova, ele ficava feliz. Um cristão justamente deve viver pautado por esse caminho, ser uma pessoa cheia de fé, ser alguém que se alegre com aquilo que é as novidades, ou são as novidades do reino de Deus, as coisas boas que nós escutamos, exultar de alegria pela graça de Deus na vida dos outros. E é claro, além de ser alguém cheio de fé e do Espírito Santo, mas também com a disponibilidade para também dizer: eis-me aqui, Senhor, fazei de mim também um instrumento vosso, para que possa também anunciar o reino de Deus, com o meu testemunho, com a minha vida, com aquilo que sou. Por isso, coloquemos então
a nossa vida diante do Senhor, pedindo também ao seu Espírito Santo, para que revele na nossa vida sempre, em cada instante, o desejo de poder sermos anunciadores também da Boa Nova de Cristo. Estarmos disponíveis, o coração aberto e a mente também, para que, cheios da fé, cheios do seu Espírito, também alegrarmos a cada dia com o Evangelho da salvação. Nós nos alegramos também hoje por um casal que faz as suas bodas de ouro. Então aqui estão conosco, vieram de Espanha, dar graças a Deus por 50 anos de vida matrimonial. Então nós, juntamente com eles, agradecemos ao Senhor e peçamos que continue a abençoar a eles e a sua família, que persevere sempre no amor que um dia os uniu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortaleceis, santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então desejamos felicidades, muitos parabéns, que a Virgem Santíssima vos guarde sempre e os proteja. Irmãs e irmãos, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica como viveu o apóstolo São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, e digamos com alegria: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pela Igreja edificada sobre os apóstolos do Cordeiro, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que saibam, como São Barnabé, consolar, exortar e reconciliar, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos leigos que colaboram nas missões, para que sejam diligentes como São Barnabé, que foi buscar Paulo a Tarso e o levou para Antioquia, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos.
Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam nos mais pobres, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Senhor, Senhor Deus onipotente, que confirmastes com o poder do vosso braço o humilde testemunho de São Barnabé, concedei-nos a graça de ser arautos do Evangelho pela força e a sabedoria do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, com a vossa bênção esses dons, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Barnabé a anunciar aos pagãos a luz do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo,
sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admitiu na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, hoje São Barnabé, e todos os santos, Santos Francisco e Jacinta Marto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nesta memória do apóstolo São Barnabé nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos a graça de entrarmos um dia na plenitude do mistério que hoje celebramos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendire os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Mártir, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Agradecendo a todos aqui presentes, que rezamos juntos esta Eucaristia, mas também aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Quero desejar a todos uma boa continuação de um santo dia e peçamos sempre a intercessão dos apóstolos do Senhor, dos santos, e hoje, de modo especial, São Barnabé, para que nós também tenhamos em nosso coração o desejo sempre de anunciar a boa nova do Reino de Deus. Recebamos a benção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.